Opa! Voltamos com mais um podcast do MoziniCast e 2026. Hoje a gente trouxe uma referência da área, que no caso é o Caio. Hoje vai ser uma troca de conhecimento, onde ele vai estar falando sobre a experiência de vida dele, sobre o que ele fez para estar onde ele está hoje. E também queria deixar um recadinho muito importante e agradecer aos nossos patrocinadores, a Madeirol e a E-Bike Stories. Então, vocês deixaram a gente aqui com um coração muito feliz e essa parceria pode ter certeza que a gente vai fazer por onde e vamos fazer valer a pena. Então hoje estamos aqui com o nosso amigo Caio. Caio, primeiramente, Ei, bom tudo bom demais? com você? Deixa eu falar com você. Conte aí um pouco sobre a sua história, Caio. Como que você começou na área da fotografia? Certo. Rapaz, para falar a verdade, na área da fotografia, quando eu comecei, eu nunca quis ser fotógrafo. Eu tive a fotografia mais como uma parte da minha vida, assim, que eu gostava de fazer, né? Uhum, Então, quando eu era pequeno, desde os 10 anos de idade, eu ia para a igreja e sempre o pessoal da mídia me chamava para fazer essa parte da captação. uhum. Então, assim, eu tinha câmera pra tudo quanto é coisa. Eu pegava câmera pra fotografar na igreja, câmera pra fazer um vídeo na rua, gravar parente. Então, sempre fez parte da minha vida. É sempre na mídia da igreja que as coisas começam, né? Eu É tô vendo do mesmo jeito, sempre. essa área da mídia aí foi do mesmo jeito. Exatamente, sempre. E aí, assim, mas é porque eu gostava mesmo. Aham. Nunca olhava isso como profissão. Tanto é que na época de escola eu sempre estava estudando pro Enem pra passar, fazer uma facul, ou ser psicólogo, Aham, pô, a área da psicologia é da hora. ou ir pro ramo da parte do policial. E aí, mas o que fez você virar essa chave pra querer ser fotógrafo? Cara, é uma loucura, porque assim, na minha família já teve pessoas que não trabalharam com isso, mas sempre gostaram de fotografia, né? Seja meu pai e o meu tio. Sempre gostaram muito de fotografia. E aí, quando eu ganhei a minha primeira câmera, eu falei assim, deixa eu ver se eu consigo tirar um trocado com isso. Eu tinha 16 anos de idade, Uhum, tava no ensino médio, eu falei, por que não? eu lembro. Mas, sério mesmo? Pelo papo reto, Sério mesmo? lá no Santo Antônio. Isso, cacetada. Mas assim, eu falei assim, por que não? Mas eu nunca imaginava que eu ia, de fato, ser minha principal fonte de renda. Aí eu lembro que na época o Facebook estava muito alto ainda, e eu usava os grupos, publicava lá, tipo assim, cada foto R$ 5, tal, não sei o quê. Massa pra E caramba. ia, publicava, aí divulgava para todo mundo. E aí, na época, eu tava trabalhando de vendedor, né? Eu Uhum. trabalhava de vendedor de loja. E quando eu vi que a fotografia ela começou a render mais do que o meu salário na loja, eu falei assim, eu acho que tá na hora de me desvincular do mercado e focar na fotografia, porque eu acho que isso vai me dar um bom futuro. E assim, no início me deu muito medo quando eu tomei essa Dá decisão, medo, né? mas Às vezes o novo dá medo pra gente. sim, mas eu falei, caramba, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, porque de lá pra cá só foi crescimento. Basicamente essa foi E, o e no resumo. começo, assim, Caio, sobre em questão, assim, para pessoas que tá começando na área da fotografia ou da mídia, dessa área que a gente atua em questão de marketing, é, as dificuldades que você passou no começo, Sim. você pode estar compartilhando um pouco sobre essas dificuldades? Qual foi, assim, que você falou, pô, essa parada pra mim aqui, se eu tivesse conhecido isso neste momento, naquela fase da minha vida hoje teria sido diferente. Eu acho que a principal dificuldade de todo iniciante é não ter o controle sobre o que ele está fazendo, porque quem está começando a fotografia é muita coisa para você decorar e saber o que fazer no momento. Seja uma luz, seja uma configuração da câmera, o direcionamento da pessoa que você tem que fazer, você tem que pegar a foto perfeita, você tem que fazer um ângulo perfeito, você tem que agradar o E cliente, você tem querendo ou que não, no começo tudo é você, né? exatamente. Então, assim, pensa, você está começando, você ainda está aprendendo e você não tem um domínio do equipamento. Isso te deixa nervoso. Então, no meu começo, eu ainda não tinha um domínio de tudo. Eu travava, eu engolia seco na hora de fotografar. Mas eu acho que lá no início, se eu tivesse realmente focado mais nessa parte de aprender mais todas as técnicas da câmera, aprender mais toda essa parte, eu acho que No começo você cobrava ou fazia gratuitamente? os dois, tá? Os 2, né? Os dois. Quando Tipo, aparecia a oportunidade de alguém pagar, já pegava o dinheiro logo. exatamente. Eu carrego algo comigo, eu até falo para os pessoal da minha equipe, que é o quê? Rapaz, antes de a gente querer cobrar por algo, primeiro a gente serve. Porque quando a gente serve, a gente aprende e a gente também
cria maturidade, vai criando o quê? Experiência sobre aquilo que a gente tá fazendo. Então a gente meio que cria domínio e autoridade também, né? Verdade, para quem tá começando, você tá fazendo algo gratuito, né? Com intenção, né? Claro, você não pode também sair Uhum. distribuindo para todo mundo, mas quando você faz com intenção, você tem um retorno, porque você tá começando, você vai ter um material de apresentação também, né? A lei da semeadura, né? Sim, Lei da sim, atração também. Você curte essa parada de lei da atração? demais, demais. Rapaz, cara, ó, eu nessa área, eu sou tipo assim, foi uma área que me encantou também. Sou da área da barbearia, estética, né? Sim, É uma área que hoje eu sei que o quê? Se a pessoa que é barbeiro não tem o posicionamento, que eu aprendi com você muita coisa sobre posicionamento, não tem um posicionamento, não tem a qualidade de mídia boa e só posta por postar, ele tá trabalhando em questão de mídia, tá, na minha opinião, tá trabalhando de uma forma errada. sim. Eu queria também que agora você falasse um pouco sobre o posicionamento. Na sua carreira profissional, qual foi o ponto que, tipo assim, você falou, pô, tem que mudar meu posicionamento. Eu tenho que, Certo. porque, pelo menos eu, enquanto eu não tinha mudado o meu posicionamento em questão de mídia, de vestimenta, de fala, de didática, de tudo isso, eu conseguia resultados, mas não os resultados que eu queria. Então Entendo, conta aí pra mim um pouco sobre o posicionamento, onde foi a sua virada de chave? Você falou: "Pô, não, o Caio tem que mudar". entendo. Olha, um momento que eu percebi isso foi o seguinte: quando eu comecei de fato a ganhar aquela grana que eu te falei, né? Às vezes eu publicava nos grupos do Facebook, R$ 5 cada foto e ia conseguir uns clientes, né? Uhum. E aí, quando eu vi que eu tava avançando e eu olhei o meu mercado em volta, eu vi que eu tava igual a todo mundo. Foi aí minha virada de chave. Eu falei, caramba, eu acho que se eu quiser cobrar mais, se eu quiser ser diferente na área que eu tô atuando, eu preciso ser diferente e entregar coisas diferentes. Uhum. É isso que virou a minha chave na época. Aí eu falei, caramba, eu vou me vestir de forma diferente, eu vou me portar de forma diferente. O meu trabalho eu vou entregar de forma diferente do que todo mundo tá entregando. O meu atendimento vai ser de forma diferente. E, assim, eu não imaginava que daria tanto certo, porque foi algo que eu pensei, eu falei, vou aplicar e. E no começo passa por aquela fase do julgamento, né, onde todo mundo vai rir de Ó, você, eu mesmo onde de mim. tá entendendo? De falar tipo assim: "Pô, eu tô com a blusinha por dentro da calça, meu irmão, pensa aí". Eu vou te falar por mim, meu posicionamento, rapaziada, meu posicionamento era qual? De pegar regatinha, nada contra também, sabe? Só que, tipo assim, tem posicionamento que vai te dar dinheiro e tem posicionamento que vai te tirar dinheiro. Então, o posicionamento que eu tinha era o quê? Regatinha, chapéuzinho de pescador, bracinho cheio de tatuagem, do jeito que as polícias gostam. Então, tipo assim, esse era eu. Esse sou eu ainda, só que o que acontece? Eu descobri que o quê? Se eu queria virar uma chave, eu tinha que mudar meu posicionamento. E foi aí que o Caio chegou e me deu alguns conselhos ali, há 2 anos atrás, mais ou menos, ele me deu um conselho em algumas palavras, ele fez abrir a minha mente. Então, Caio, que não a gente estava pegando o contexto, só para voltar ao contexto. Certo. O seu posicionamento, assim, o quão impactou na sua carreira? Acho que total. Total, né? E é algo que, sim, eu acredito que é uma constante mudança. Por mais que você procura mudar o seu posicionamento e você fala, caramba, eu vou agir diferente, eu vou ser diferente, eu vou entregar diferente, mas você não muda e acabou. É uma constante mudança. Todo dia você vai ter algo para mudar e implementar. Tanto é que Uhum. esse ano, 2026, eu já coloquei o pé em janeiro com muitas mudanças na minha área, implementando E muitas coisas que muda ninguém tudo, tá entrega. sempre em constante mudança, né? Sim, porque quando você fala assim, caramba, deixa eu analisar o mercado, o que que estão fazendo? Peraí, estão deixando de fazer isso aqui. Aí eu pego, eu vou implementar isso aqui, e aí eu vou ser diferente dos demais. E seguindo o seu mesmo padrão ali, né, mantendo a É, qualidade, mantendo o posicionamento, né, e eu vi que você agora também nichou para a área do casamento também. Você sim. gosta dessa área do casamento? Com certeza deve gostar. Fala para nós como é que é atender e realizar sonhos através do seu trabalho. Bom demais. Quando eu comecei na fotografia, não era pretensão nenhuma. Quando eu realmente nichei para casamento, foi mais ou menos de 2022 para cá. Então podemos dizer que tem 4 anos que eu fotografo só casamento. Eu Uhum. tenho 9 anos de carreira, mas dos 9 anos, 4 anos só casamento. E assim, foi algo muito automático, porque eu comecei com ensaio feminino, e aí, vez ou outra, aparecia uma noiva querendo me contratar para fazer o casamento. O melhor E recomendação é boca a boca, é, né, a foi, pessoa vai falando assim, foi vai dessa falando, vai forma. falando. Exatamente, foi dessa forma mesmo. E assim, eu tinha uma média de um casamento por ano Uhum. naquela época. Aí eu fazia um aqui, falei, nossa, que legal, gostei de fazer esse casamento. E aí no próximo ano já aumentava, 2 casamentos, 3 por ano. Opa, já melhorou, mas não era meu foco ainda. Uhum. Quando pensa que não, praticamente às vezes todo fim de semana com casamento.
Já teve semana que eu fiz casamento na sexta, casamento no sábado e casamento no domingo. Tipo assim, 3 Um dias atrás seguidos do de casamento, outro. um atrás do outro. Graças a Deus, Literalmente. né? Já teve dia com 2 casamentos no mesmo dia também. Rapaz, ó, eu vou falar por mim também. Antes, quando a gente está no começo, é que nem eu falo, eu sempre carrego essa lei comigo, que é o quê? A lei de servir para depois Sim. colher. E eu vejo assim que o fruto que vai vir até mim não é as pessoas que vão me dar, mas sim Deus. Porque por mais que às vezes a gente se esforça ali, por mais que não tenha ninguém vendo, mas Deus está vendo, o reconhecimento vem. Então, sobre esse posicionamento que você teve de querer fazer acontecer, de querer buscar sobre o mercado também, eu acho que também fez um impacto muito importante na sua carreira profissional. E eu queria também saber como você é uma referência hoje no Instagram, falando sobre o posicionamento pessoal, agora eu queria saber o posicionamento na mídia. Certo. Como que você, assim, falou assim, cara, minha mídia tem que ser diferente, se bem que você já é da área da fotografia, mas Isso já ajuda de também. falar bem assim, pô, eu vou fazer uma parada diferente. Me fala aí sobre esse posicionamento na mídia que a pessoa deve ter e alguns erros que muitas pessoas cometem quando tá começando nessa área. Assim, eu acredito que o modo que você faz uma coisa reflete em tudo na vida da pessoa, né? Então, a partir do momento que você fala, eu quero ser diferente na minha área, você começa a querer fazer tudo o que você faz na sua vida de forma diferente. Uhum. Então, quando eu quis ser diferente no que eu faço, automaticamente até os meus conteúdos de mídia Mudou. mudou também. Então, literalmente foi uma mudança aqui, depois uma mudança ali também. Foi de forma automática, sem pensar muito. Então, realmente, essa mídia de forma diferente, esse jeito de postar de forma diferente veio de forma automática por conta do pensamento que eu vim aplicando dentro da minha área, entendeu? Uhum. Eu vi que você também é um cara que gosta muito de viajar. Conte aí pra nós uma das suas experiências assim que você gostou pra nós. Nossa, já Tem, até tem- sei. fala aí então boa pra nós. Cara, é o mais massa porque você é da área da barbearia, mas a melhor experiência da minha vida de viagem foi quando eu fui pra Buenos Aires, da Argentina, Na e fui Argentina. pra fotografar um curso de barbearia. Conta pra nós como é que foi essa viagem lá. Você tá doido, surreal, surreal. A gente foi numa caravana com, se eu não me engano, 10 a 15 barbeiros. Uhum. E inclusive foi até com o Edgar, né? Aham, Edgar Edgar. que. Um abração pro Edgar aí, nosso professor. Tamo junto, Edgar. Ele levou a gente, né? Ele que fez essa ponte ali pra gente tá fazendo Aham. a fotografia, E né? vai ter esse ano de novo, né? Creio que sim, creio que sim. Acho que vai ter sim. Acho que eu vou, hein? Ô, acho que eu vou Já também. descobri que a experiência é boa. Mas ó, a gente ficou lá, eu acho que uma semana. A gente chegou num domingo e fomos embora, eu acho que no outro domingo, coisa assim. E assim, foi surreal, na Pivot Point, o pessoal lá que ensina, né? E eu fui pra lá fotografar. Eu fotografei ali os barbeiros durante o momento do curso, né? Uhum. Fotografei também pós-curso. A gente foi em pontos turísticos. A gente. E aí, como é que é lá os pontos turísticos da Ah, Argentina? surreal, velho. Surreal. Você tá doido. É louco demais, é muito Eu acho assim diferente. que, tipo assim, quando a gente viaja pra um lugar diferente, a gente vai abrindo a mente, assim, Volta porque, diferente, tá? porque o que que acontece? Tem ideias que a gente só vai ter em determinados lugares. E Verdade. tem ambientes também que ele priva a gente de ter ideias novas, priva a gente de evoluir. Então, é que nem eu vejo lá nas suas redes sociais que você viaja, você gosta de estar viajando, você e sua esposa. Então, o que que acontece? Quando você viaja, você conhece pessoas. E eu acredito que o quê? Em todo lugar que a gente vai, ou quando o lugar chama muito a nossa atenção, é porque tem pessoas lá esperando a gente estar ali, só pra gente ir. Então, se você se interessa muito em um lugar, talvez é o network que você precisa para fazer sua vida virar a chave. Então, sobre mais alguma história de viagem, você tem assim uma história engraçada de alguma viagem sua assim? Que você queira compartilhar? Também da Argentina também. Fala pra nós aí como é que foi. Não, mas foi loucura. Foi loucura? Não foi nada de fotografia, porque a gente tava lá no estádio da. Acho que é. Esqueci o nome do estádio agora, do Do- Boca Juniors. Aham, Aí eu fui inventar de tirar uma foto ali, eu subi em cima de um negócio do estádio, né? Só que eu não sabia que podia subir. aham. Eu só vi o segurança argentino gritando pra mim, não, não pode, não pode. Eu não entendi nada, o cara quase me puxou pela camisa, achei que eu tomar um porradão na cara. Você tá doido. Todo mundo parou pra olhar, só que assim, foi sem maldade nenhuma. Cailzão, agora pra gente pegar um contexto diferente agora. Conte pra mim aí sobre
Gestão, você entende um pouco sobre a gestão para pessoas que tá em questão de gestão de mídia, gestão de comprometimento com o horário, essas coisas assim, porque quem tá começando e muita gente se espelha em você pelo fato de você ser referência. Então, como que você daria um conselho para essa pessoa que tá começando sobre a gestão das mídias? A gestão da mídia, em que sentido você fala? Eu falo em questão de organizacional e pontualidade com o horário. Entendo, entendo. Assim, depende muito da área. Você fala no sentido de entrega de trabalho, É, de o que que entrega de seria trabalho. de entrega de trabalho? Olha, eu acho que uma dica que eu posso dar, eu nunca tive problema com isso, porque eu sempre fui muito pontual nas minhas Nas suas entregas, né? entregas, né? Mas eu sempre procurei buscar um prazo que eu sei que eu posso cumprir. Por exemplo, assim, vamos supor que fiz um trabalho ali de um casamento, né? E esse trabalho eu percebi que eu demorei uma semana para concluir esse casamento. Então lá no início eu falei assim, poxa, se eu demoro uma semana, eu vou colocar o prazo de entrega para o meu cliente de 2 semanas. Porque é bom a gente ter um prazo de sobra. A gente também, se eu Aham. concluir uma semana, eu vou. É mais antes sobrar tempo do que faltar, né? É, exatamente. Então eu sempre colocava um prazo a mais, que aí eu conseguia entregar antes e todo mundo saía feliz. E, Caio, agora eu quero que você, tipo assim, tenta abrir a mente desse jovem garoto aqui eu até separei algumas perguntas aqui pra você. Vai lá. Um erro que te fez você evoluir. Caramba, isso eu sei. Fala aí pra nós, então. Mas pera aí, dentro da fotografia do que eu faço, Não, pra vida, como ser humano, com o Caio. Um erro assim que você, tipo, pô, isso aqui me ensinou uma grande lição. se eu for falar da fotografia, eu vou falar assim que uma parte que eu errei, eu até comentei, que foi começar na fotografia, mas sem entender de tudo de primeira. Aham. A última coisa que eu deixei para aprender foi sobre luz na fotografia, que foi fundamental, foi um dos erros que eu mais cometi sobre luz na fotografia, mas quando eu de fato parei para aprender, isso aí mudou minha visão em muitas coisas. Uhum. Então era uma área que eu sempre tive medo de flash, sempre tive medo de trabalhar com luz. E falar em frente às câmeras, então, rapaz, nós tá aqui, mas ó, Suando. falar em frente à câmera da pessoa tem que ter coragem, rapaz. Tem mesmo, tá? Mas assim, no sentido de vida agora, né? Sem ser do Aham. trabalho, eu acho que tem a ver com a câmera também, porque na época de escola eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Uhum. Sempre fui uma pessoa muito na minha, não era de trocar muita ideia com todo mundo. Sempre fui muito antissocial mesmo. Pra network, esse eu também era. Não, tipo, até que eu nem tanto, porque eu sempre fui o Mais aluno solto. bagunceiro da sala. Então era mais de É, boa. era mais tranquilo, era mais tranquilo. Já eu não, então eu era muito mais recluso. E Aham. aí, o que que me fez virar a chavinha e mudar um pouco a minha mente nesse sentido? Na época, eu gostava muito de câmera e sempre fotografava. Eu falava assim, cara, e se eu colocar a câmera no tripé e eu aparecer ali na filmagem, e eu falar com a Gravar os câmera? próprios vídeos. Mas eu fazia de propósito, eu fazia porque eu falava assim, velho, eu vou forçar. Eu posso estar cagando ali de medo, mas vou forçar. E aí eu comecei a fazer Coragem. isso, fazia na rua, ia pra A- rua, fazia vídeo. até ser normal, né? Exatamente, eu forcei durante 2, 3 anos até ser normal, exatamente. Aí chegou uma hora que eu pegava a câmera, já não me assustava mais. Era assustável. E isso me fez evoluir pra Rapaz, vida. eu vou falar pra você. Eu tenho sério dificuldade em falar à frente das câmeras. Só que, tipo assim, Dois. só que o que acontece também? Quando tá ali, é como se tivesse aquela sensação que a gente nasceu pra isso, sabe? Sim, Então, tipo assim, quando a gente faz o que o nosso coração pede, a gente se sente feliz. E pegando o gancho lá daquela hora que a gente estava falando certo. sobre os hábitos e erro também, tem aqui uma pergunta que eu tinha separado que é. Por que tanta gente fotografa bem, mas continua invisível? Aí é que tá, naquele ponto que a gente comentou, porque eu acho que o fotografar bem é o mínimo que o fotógrafo tem que Pelo oferecer pro fato de ser cliente. fotógrafo, né? Já começa Nem por o aí. barbeiro também, na área da barbearia. A obrigação do barbeiro é ser um bom barbeiro. Fotografar bem Cortar o cabelo bem, né? Bom não, barbeiro já é diferente. exato, o fotografar bem não te destaca de nada. E você também entregar um corte de cabelo bom, um corte de cabelo maravilhoso Mas também não não vai te sabe vender destacar. sua imagem, seu brand, sua postura, seu pose, tudo isso influencia para você efetuar uma venda ou aumentar o seu valor de mercado também. Exatamente. Então aí entra a forma como você vende a sua imagem, como você vende seu trabalho. É aí que vai destacar você como profissional. Aham. Porque todo mundo, independente da área, você vai ter que entregar o que você faz bem.
Mas tá, o que que você tá entregando de diferente dos outros pra você ser o melhor e ser escolhido? Verdade, concordo plenamente. Também tem outra pergunta aqui que eu separei, que é a seguinte, quem é o Caio além das câmeras? Cara, é uma pergunta bem ampla. Você usa a sua criatividade, você tá em casa, um bate-papo. Cara, Isso aqui, ó, é para as pessoas que têm admiração pelo Caio, as pessoas que isso vê pouca o gente sabe. esse aqui, o podcast é para saber sobre o Caio, porque tem muita gente que às vezes vê, mas não sabe o que ele já passou para chegar onde tá. Então, às vezes muita pessoa vê para sua vida e fala, pô, ele tá colhendo isso, tá colhendo aquilo, mas não sabe o que o Caio ou o Mozini passou para estar onde está hoje. Sim, Então, é mais jogando para esse contexto. O entendo. que quem é o Caio? Quem é o Caio além das câmeras, assim, que as pessoas conhecem você no seu lado profissional, mas como que é o Caio? Eu te vejo com admiração, um guerreiro, um cara que tá sempre na correria. Então, você pode estar contando um pouquinho agora sobre. Sinta-se à vontade para abrir seu coração. Tá, vamos lá. Quem entrar no meu Instagram, quem não me conhece, o Instagram, eu sempre falo pros meus alunos também, né? Que ele é o meu. Fala lá o arroba pro pessoal. É Caio Alberto Fotografia. Arroba Caio Alberto Fotografia com C. Segue ele lá, hein, rapaziada. Então, assim, o meu Instagram, ele foi projetado para exatamente quem não me conhece entrar e já ter a imagem que eu quero passar para os meus Uhum. clientes, né? Então, quem entrar no meu Instagram vai ver que é um cara profissional, vai ver o nível do meu trabalho e vai falar assim, caramba, que cara massa. Mas o Caio, atrás das câmeras, eu não mostro ali no meu Instagram. Tem que separar, tem que saber Eu separar separo. pessoal e profissional, Eu não mostro. pelo fato de que as pessoas às vezes confundem muitas coisas. É que nem tipo assim, tem fase da vida que a gente vai ficando cada vez mais conhecido. E a gente Sim, tem que se atentar pelo o que a gente anda fazendo. Pelo fato de que, às vezes você só tá ali querendo curtir sua vida de boa, mas pelo fato de você ser uma figura pública, às vezes você já não pode mais fazer aquela mesma coisa, pelo fato de que a conversa roda rápido. Ainda mais quem sim, mora em cidade pequena, então, a conversa roda assim. Então, a com gente certeza. sempre tem que ter esse Mudança de posicionamento, hábitos, né? Aham. Então, é Caiozão, então loucura. eu tenho mais uma pergunta aqui para fazer para você. Hum, É, só uma coisa, a última pergunta, eu não sei se eu finalizei a resposta, foi sobre o que mesmo que você perguntou? quem é o Caio além das câmeras? Ah, tá. Eu só esqueci onde eu parei. Você falou. Ih, rapaz, eu esqueci Eu também. viajei bonito aqui. Não, mas tranquilo, faz parte também. É o nervosismo. Mas um erro comum. Agora, outra pergunta aqui que eu separei. Um erro comum de quem quer se posicionar com imagem. Ah, tá. Bom, isso é fácil. Eu acho que o erro comum é confundir as coisas, porque se você tem um Instagram profissional, você tem que pensar Profissionalmente, né? profissionalmente como isso vai refletir na Da sua forma que as imagem, pessoas vão olhar pra na você. percepção que as pessoas vão olhar pra você e no que isso vai te agregar se você vai vender mais ou não com aquilo que você tá postando. É um Instagram de trabalho. Uhum, Não é um Instagram pessoal onde você posta tudo que você quer. Por isso que eu falei que o Caio atrás das câmeras é uma coisa e na frente das câmeras é outra. Nas frente das câmeras do meu Instagram profissional, eu vou postar aquilo que eu sei que vai me vender. uhum. Aquilo que vai atrair mais clientes pra Tudo tem que fechar ser um comigo. direcionamento. É tudo direcionado, 100% direcionado. Aí o que eu não posto é porque eu falo, pô, isso aqui não vai me agregar em nada. Não tenho por que eu postar isso. Uhum. Eu vivo, mas não posto. Então o É, meu Instagram. eu também, quando eu saio, meu amigo, nem no celular eu mexo. Exatamente. Deixa o celular no bolso, porque o que acontece? Cara, às vezes você só tá ali querendo aproveitar a sua vida. Você tá Sim, querendo viver sua vida. Então, exato. assim, antes eu era um cara que eu saía e gravava tudo. Só que hoje eu já sou um cara que na mídia eu posto bastante, mas sou bem low profile. Pode não Sim. parecer. Só que vida pessoal você não pode revelar pra qualquer pessoa. Mas eu percebo que os seus posts são bem, assim, direcionados para a sua Então, construção de imagem. Exatamente, Eu porque o que percebo. acontece? Subir o brand, é que nem eu aprendi com você lá atrás, a gente tem que subir o nosso valor. Então, Sim, questão de o que eu mostro no meu Instagram é o que eu quero que as pessoas vejam, entendeu? Então, tipo assim, só que o que eu faço da minha vida pessoal, eu não preciso falar pra ninguém o que eu ando fazendo, por onde eu ando, entendeu? Então, sim. às vezes você só quer sair com seus amigos ou sair com quem você quiser, um E tá tudo exemplo, certo. e tá tudo certo, segue o baile. E, Caio, em uma visão assim que você passaria para
para as pessoas em questão de posicionamento, mas não em questão profissional. Mas eu falo assim de mudança de mentalidade. Certo. Acho que questão que a gente. Eu acho que você entende muito dessa parte também, né? Gosto pra caramba, Que psicologia, é não só da psicologia, é, mas a questão de ambiente também, né? Porque a ambiente. pessoa que ela quer mudar, a pessoa que ela quer ser diferente, ela também precisa mudar os ambientes e os lugares que ela frequenta. Porque o ambiente, ele tem um poder de moldar a pessoa e mudar também, né? Uhum. Então, uma das coisas que me fez mudar muito como pessoa e como profissional foi os ambientes que eu comecei a estar. E aí, às vezes, eu Faz tinha toda a diferença. muita, porque tinha lugares que eu nunca sonhava em pisar na vida. E quando eu comecei a pisar, comecei a conhecer pessoas novas que me trouxeram mais pontos de vista diferentes que me fizeram Foi alavancar na essa vida. parada de ambiente e convivência é pura real. Eu vou te falar um pedaço sobre o que aconteceu comigo no começo. Você lembra como é que eu era? Eu era um moleque, a banda voou. Só que Aham. o que acontece? No começo, eu falei, mano, chegou uma fase na minha vida que eu falei, pô, eu preciso de mudança na minha vida. Sim. Preciso mudar minha vida. Até que eu cheguei numa situação que, tipo assim, eu cheguei. Sabe quando você chega no fundo do poço? E é bom quando você chega no fundo do poço, porque só acontece uma situação. Ou você sobe, não tem pra onde cair mais. É isso aí. Até que eu sentei no pé da cama em choro, em pranto, e falei assim: Deus, eu sei o que você tem pra minha vida, não é isso daqui. E eu sei que você tem muito mais além. Tava brigado com meus pais, tinha saído de casa e brigar, foi a primeira vez que eu saí da casa dos meus pais. Aí, achando que o mundo era uma mil maravilhas, aí eu peguei e falei bem assim: "Caraca, é isso, vou ir". Aí sentado no pé da cama, quando tinha acontecido uma situação, eu liguei pro meu pai, liguei pra minha mãe, falei: "Pô mãe, será que meu pai me aceitaria em casa de volta?". Aí minha mãe falou: "Calma aí que eu vou falar com seu pai". Aí ligou. Só que o que acontece, eu era um filho rebelde. Só que quando isso me ocorreu, que aí veio as pancadas e os posicionamentos, porque lá na cama, quando eu estava, o primeiro mandamento que veio na minha mente, sentado na cama, veio o seguinte mandamento: honrai pai e mãe para que seus dias na terra sejam multiplicados. A gente não, tipo, a gente não tem opção de escolha de quem é o nosso pai e quem é a nossa mãe. É o pai e a mãe que Deus nos deu. Então, tipo assim, a gente aprender a gostar deles como eles é, amor fraterno, sabe? Sim. Independente do que faça, a gente vai continuar amando. Então eu peguei e comecei a ler livro. E nesse começo de quando eu comecei a ler livro, muitas pessoas, eu trabalhava na Cacique, na barbearia do Romarim, um professor também diferente, um cara que me direcionou por muito tempo. Então eu lembro que eu pegava o livro, o primeiro livro que eu li foi O Poder da Ação, de Paulo Vieira. Massa. Hoje eu conheço o Paulo Vieira ainda. Uhum. Então foi o livro de Paulo Vieira. Aí quando eu comecei a ler esse livro, passava pessoas na rua e ficava rindo da minha pessoa, pelo fato de que, pô, eu vim, pensei, você vendo de uma história e do nada você começa a ler livro. Te entendo. Não tem cabimento. Aí as pessoas passavam, você lendo o livro, aí começava a rir e desacreditava. Só que eu falava assim, não, calma que uma hora essa parada vai virar. Que aí entra o Exatamente. olhar da fé. Eu falo, calma que uma hora essa parada vai virar. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. Eu acredito muito também na lei da atração. Sim. Então, tipo assim, eu sempre, desde então, desde esse ocorrido, eu comecei a estudar muito sobre lei da atração, sobre posicionamento, fé, saúde, espiritualidade. Então, isso foi montando meu mastermind. Então, nesse período, fui aprendendo coisas novas, que aí entrou a parte do ambiente. Quando você tá em um ambiente que não te cabe mais, mano, você não trabalha legal, você não fica legal, você não se sente bem. Sim. Agora, quando eu tomei o posicionamento de abrir mão, porque o que que acontece? Tem muitos amigos que são amigos seus, só que você tem que também saber diferenciar que tem fases da sua vida que era eles que eram os bons. Amigo ali pra estar andando com você, mas tem fases da vida que você tem que aprender a abrir mão do velho pro novo vir. Que Concordo. foi aí que eu comecei também a mudança de hábitos. Que aí o que que eu fiz? Eu entrei pra igreja. Diz que eu entrei pra igreja, pô, minha mente mudou, pô. Posicionamento, Muda mesmo. vestimenta, pessoas que eu conheci. Então, tipo assim, eu meio que me isolei, não porque meus amigos eram ruins, era porque era a fase da vida que eu me encontrava. Então, nessa fase que eu me mudei o jeito de se vestir, pô, pensa aí, eu daquele jeito chegar com a bermuda dentro da calça, assim, o pessoal, Deixa eu você é aqui. doido, O que né? que tá O acontecendo? que que tá acontecendo, meu amigo? Espera Ah, aí. Então, tipo assim, só que aí eu entendi o quê? Que eu carrego isso comigo hoje, experimento social, que é algo que eu faço bastante. Que é sim. o quê? Eu busco conhecimento em um livro e logo eu vou pro jogo. Massa. Pelo fato de que um conhecimento, uma ideia sem ação é uma frustração. Sim. Então, eu comecei o quê? Fazer esses experimentos social. Aprendi que o quê?
Meus amigos que me viram crescer desde pequeno têm dificuldade de entender a nova pessoa que você é. Então, o que é que acontece? No período que eu afastei um pouco, entrei num ambiente que era de crescimento, porque igreja é um ambiente de crescimento. Não Sim, estou falando de religião, estou falando de posicionamento. Isso aí é a parte, respeito tudo e a todos. Só que o que acontece? Quando eu mudei de um ambiente com pessoas diferentes, posicionamentos diferentes, a minha mente também ficou diferente, começou a se expandir com cada vez certeza. mais. Então aí eu entendi a seguinte situação, cara. Os meus amigos que me viram crescer desde pequeno, eles não estão entendendo essa nova fase da minha vida e meu novo crescimento. Eles aqui, eles rirem de mim. Só que aqui as pessoas param, me escutam e me respeitam. Então o que acontece? Vem aquela famosa frase: pérolas aos porcos. Não dê o que é sagrado para qualquer pessoa, porque eles pisotearam e voltaram contra você. Então o que acontece? A gente tem o conhecimento e às vezes na fase da vida que a gente se encontra, a gente perde nosso tempo falando para quem não vai dar ouvido e nem valor para nossas palavras. Que aí foi que começou a virar muita chave. As pessoas que me viram crescer até hoje têm dificuldade de entender a pessoa que eu tô me tornando, mas a pessoa que eu acabo de conhecer dá mais valor do que aquela pessoa, e muito pelo contrário. A pessoa que a gente acaba de conhecer às vezes faz muito mais por nós do que aquela que tá ali do nosso lado há muito tempo. Então, às Verdade. vezes, a gente precisa, assim, mudar um ambiente, que nem nesses 2 últimos anos eu já mudei de ambiente umas 5 vezes. Umas 5 vezes, Você porque tá doido. é constante movimento, eu acredito no constante movimento. Tipo, o mundo é tão grande pra eu estar preso em um lugar só, sabe? Sim, Aí que volta sobre a parte do ambiente que você estava falando, que foi um ponto muito importante que ele abordou, que é o posicionamento e o ambiente muda jogo, muda situações também. muda mesmo. Tem mais alguma coisa para você falar sobre esse contexto aí? Faço dessas Pode, palavras as minhas. pode ficar à vontade aí, que eu procurar mais uma perguntinha aqui. E cadê? Separei aqui. É um Cadê? tema grande, rapaz, isso gera muito assunto. É sobre. Não, e eu gosto de falar, que nem sobre a lei da atração, O Segredo. O livro O Segredo, você já leu? Já. O livro Cara, e o filme. fala pra nós aí o seu ponto de vista sobre a lei da atração. O livro, você, inclusive, o Christian ali também tá até lendo o livro, ele tá ali fazendo a nossa mídia. Sobre esse livro, O Segredo. Rapaz, tem muito tempo que eu li e assisti o filme. Foi, assim, papo de 2019 que eu li o livro. Então tem 7 anos que eu li. Se eu te falar que tento assistir, não com tanta constância, mas Aham. eu tento assistir ele pelo menos uma vez Ah, isso é bom. por semana. Cara, Isso olha é lá, ó, o bom. livro lá, ó. Me Isso é presta bom. aí, o Christian, fazendo um favor. Ó, o livro é esse aqui, hein, rapaziada. Eu super recomendo pra vocês. O Segredo. Depois que eu li esse livro aqui, minha vida nunca mais foi a mesma, tá? Isso é verdade, tá? Eu, dois, tá? Depois que eu comecei a ler esse Não, a livro mente do aqui, cara abre que, tipo assim, absurdo. ele tenta. Ele joga em um contexto assim que se a pessoa não tiver a mente aberta, ela não pega. Não pega, não. Mas se ela parar pra pelo menos tentar fazer o que o conhecimento desse livro passa, rapaz, moço, muda tudo. Muda demais. Fala uma experiência sua que você já teve usando a lei da atração. Cara, tipo assim, a lei da atração, eu lembro que ela prega muito sobre frequência, sobre você, assim, sentir antes de ter, né? Você agir como se já fosse. Trabalhar a visualização, né? Exatamente. É louco demais. E eu lembro que quando eu comecei a agir dessa forma, né? Tipo assim, nossa, eu já me visualizava sendo Oi, e grande. não, nós, tipo assim, o mundo pode estar em caos, mas quando eu conheci esse conhecimento, tipo, minha amiga, caraca, tudo é questão de pensamento, então, né? A gente joga E num assim, um contexto profundo, pô. quando você começa a botar fé, o trem doido, vai que eu sempre falo assim, nossa, meu sonho é fotografar fora do país. Eu falei, não sei como eu vou, mas eu vou. Não sei como eu vou. A Em fé, né? 2019 eu falava isso. Aí em 2023 eu fui pra Argentina. Tipo assim, 4 anos depois. Rapaz, é que nem eu, pô, meu sonho sempre foi, tipo assim, cada um tem um sonho, mas eu queria muito andar de avião. Aham. Cara, Você foi recente, não foi? andei de avião recente, fui lá pra São Paulo no Barber Week também, o Edgar tava até lá também. Olha que Aí massa. eu fui com o Gabriel Barbeiro dos Milionários pra lá. Eu acho que eu vi. Aí a gente foi pra Alphaville, demos um rolê massa lá em São Paulo, e conheci pessoas também novas, pessoas da hora. O Paulinho também, um abraço pro Paulinho. E tipo assim, a lei da atração, cara, ela funciona da seguinte, pelo menos pra mim, cara, é Sim, muito questão de fé mesmo, que nem você falou. bastante. E quando você tem fé naquilo, o que é a fé? O que significa fé pra mim? Fé pra mim é acreditar naquilo que eu não vejo. É até a Exato. certeza que já é sem ser, Isso. ainda no momento, mas ter a visão lá na frente. Então, Loucura. quando eu comecei a pensar dessa mentalidade,
em menos de 2 anos, meu posicionamento e todo mundo que me conhecia no passado fala, pô, não tem como ser a mesma pessoa. Mas o que acontece? Às vezes também eu buscava muito conhecimento e botava nada em prática. Porque Sim. uma ideia sem uma ação é uma frustração. Aí eu falei, pô, tenho nada a perder, mano. Mas se Vambora. der certo, vai dar muito certo. Aí eu Exato. peguei um papel, uma caneta e comecei a escrever. E, tipo, tudo que eu vivo hoje, mano, tá escrito. Tem lá data, tudo que eu fiz, cada passo a passo, tem tudo documentado. E, tipo assim, não tem como eu falar, pô, é coincidência. Hoje eu já tive experiências reais. Nem eu vou contar uma experiência que eu tive. Uma vez, tinha saído da barbearia que eu trabalhava, fiquei 4 anos nessa barbearia. Nisso que eu fiquei 4 anos nessa barbearia, eu tava em casa, tava eu e um amigo meu, aí eu tinha acabado de assistir um documentário. Quando Aham. você acaba de assistir, sua mente já fica assim, Nossa, ó. pai do E céu. explode assim de conhecimento, Explode. você fica, caraca, que bagulho doido. Depois eu vou te Você contar uma fica, experiência que eu tive não, com o filme. show Eu de lembrei bola. agora. Aí eu peguei, eu falei bem assim, não, vou testar essa parada. Aham. Aí eu saí de casa, eu falei, Deus, você pode usar o rótulo que você quiser, mas eu uso Deus. Sim. Eu falei, Deus, O filme fala muito universo. universo, é rotulação, o que Isso. acabe para qualquer Vai dar pessoa, crença da assim, vai dar pessoa. crença da pessoa, Deus, universo, tudo vai do quanto você acredita no que você quiser. Exato. Aí eu peguei e falei assim, Deus, ó, tô saindo de casa e usando, tipo assim, a técnica do livro, tô saindo de casa e eu sei, que eu sei, que eu sei, que eu vou sair, vou achar o ponto que eu quero e quando eu achar eu vou saber o sinal Tá doido. na hora Tá certa. doido. Aí se liga, saí de casa e meu amigo viu eu falando isso, tá Você ligado? falou em voz alta? Falei em voz alta, eu falei, bora ali comigo que eu vou sair, vou achar um ponto e vai acontecer isso, isso e isso. Não, mas aí esse nem é o ponto principal da história. Aham. Aí eu peguei, aconteceu o quê? Saí pra procurar o ponto. Não tem o 13º batalhão? Sei. Aquela rua tinha um churrasquinho ali na frente do batalhão Sei ali. também. Aí o que acontece? A cachorra lá de casa tinha fugido naquele dia. Só que eu não saí pra caçar a cachorra. Eu saí pra caçar o ponto. Só que Sim. eu cheguei, passei lá e falei, ó, a cachorra lá de casa que fugiu. Oh, Só que meu tipo Deus. assim, ela tava parada olhando pro espetinho. Eu peguei e falei, rapaz, entre eu e o churrasquinho, ela vai preferir ficar secando o churrasquinho, né? Aí eu falei com meu amigo, hein, vamos dar a volta, na volta nós passa aqui e pega ela, pô. Aí nós carrega ela no colo, você me ajuda aí, beleza? Aí ele, pô, vai sugar, mas é isso mesmo. Aí tá, dei uma volta no quarteirão, é como se fosse assim, a rua aqui, do espetinho lá, dei uma volta no quarteirão assim, ó. Quando chegou mais ou menos aqui, eu olhei pra cara dele assim e falei, ó, o negócio é o seguinte, nós não vai levar essa cachorra no colo não. Quando nós estiver indo embora, nós vamos achar uma coleira. Aí Ô, ele, você pomba. tá pagando de doido. Aí eu falei, você vai ver. Aí tá, papo vai, papo vem. Peguei a cachorra no colo. Moço, quando eu pego a cachorra do colo, eu ando 20 metros à frente. Quando olho pra esquerda, eu falo, moleque, eu achei uma coleira. Ele, você tá gastando, na moral, pega lá. Na hora ele foi lá e pegou a coleira. Ó que doideira, pegou a coleira, eu fiquei, caralho, a parada funciona, meu irmão. Não tem como não, essa parada funciona, essa parada funciona. Aí peguei a coleira, como eu saí pra caçar o ponto, não era o cachorro, só que tipo assim, já tinha funcionado com a coleira. Fui parar lá no Santo Antônio, Sei. onde eu fiz a barbearia que tinha a placa amarela. Lembro. Quando eu cheguei, aí tá, só que aí eu cheguei naquele ponto. Quando eu cheguei naquele ponto, eu peguei e falei bem assim, caraca, esse ponto aqui me chamou a atenção. Cara, aí você lembra do sinal que eu falei que eu queria receber? Sim. Quando eu olho assim dentro da placa, chega o dono do estabelecimento, você tá interesse em alugar? Ah, poxa. Aí eu falei, é o sinal, é o sinal. Aí eu falei, caraca, que bagulho doido. Só que tá, não aluguei o ponto naquela época. Sim. Só que passou um tempo, eu aluguei tipo assim, é o mesmo, tipo assim, era um ponto só que dividiu em dois. Só que eu aluguei o mesmo ponto, só que tipo assim, já tinha passado um ano mais ou menos. Caramba. Já tinha passado um ano. Aí quando eu entro dentro do ponto, tô mexendo nas agendas, nas paradas, eu falei, caraca, tá aqui, ó. Anotado que eu ia estar nesse ponto, que eu ia estar aqui, aqui, assim, assim, assado, e hoje eu tô aqui. Então, tipo assim, a lei da atração hoje, pra mim, eu não tenho dúvida. E sobre você também tava falando sobre a sua experiência, conta aí pra nós qual foi a sua. Rapaz, eu vou resumir, mas foi bem louco. Eu já tinha lido o livro, e aí eu descobri o filme. Eu falei assim, caramba, eu vou ver o filme, que deve ser louco demais. Aham. Tava vendo eu e minha mãe, aí beleza. Terminou o filme e minha mente ficou assim, ó, puf. Explode, pô. Falei, que parada doida. Aí eu só virei pra minha mãe e falei assim, mãe, tô sentindo uma parada doida aqui. Ela, o que que você tá sentindo? Eu falei, ó,
eu acho que eu vou fazer uma venda de 100 mil. É. Aí, só que aí, depois que eu falei isso, eu comecei a me perguntar assim, o que que eu tenho pra vender de 100 mil? Não Tipo é, assim, não é como, né? eu faço foto de 5 reais, 10 reais, o que que eu vou vender de 100 mil? Cara, eu acho que passou uma semana, eu recebi uma mensagem de um cara lá de São Paulo, que trabalha no ramo da imobiliária e se interessou num... Na época foi um canal que eu tive. E aí foi a época que eu vendi o meu canal pra ele, vendi por 100 mil reais. Caraca, doido! Do nada, tá? Eu só recebi o direct dele com um verificadozinho. Como é que você vai explicar E isso, quando eu velho? mostrei pra minha mãe, ela ficou assim, sem falar Ei, uns 2 minutos, só olhando pra mim. Caio, me explica, como é que a gente vai duvidar de uma parada que a gente vive? Louco, tá louco, mas ó, louco, Rapaz, ó, louco. eu vou falar. Que pena que foi na época que eu era. Anota, não, é que nem eu falo com os membros da minha equipe, pô. Eu falo, ó, gente, eu posso parecer ser doido, mas aí, qual foi quando eu falei pra vocês que eu ia acontecer uma coisa e não aconteceu? Porque, Sim, tipo assim, às vezes tudo que você precisa é ter fé. certo. Quando você, que nem uma passagem que eu me identifico muito também, é o que eu leio muita Bíblia pra mim aprender. Não leio com religião, eu leio com intimidade com Deus, sabe? Então, minha intimidade foi o que? A parte da fé. Que a fé, se você souber usar, mano, ela vai te botar em patamares que você nunca imaginou. Isso é Independente se você verdade. acredita em alguma coisa, não. Portanto, você tenha fé em alguma coisa, vai te levar em patamares que você nunca alcançou. Concordo. Hoje eu acredito que Jesus está comigo lado a lado, meu parceirão, o Espírito Santo anda aqui, meu amigão, meu irmão, desabafo com ele. Qual é a passagem? Do Pedro. Que Pedro tá, se eu não me engano é Pedro, tá ali no barco. Pensa aí, o Jesus pega e fala, tava ali discipulando seus discípulos, né? Aí fala bem assim, ó, vocês vão ir na frente, que logo, logo me encontrarei de vocês. Aí os discípulos entram dentro do barco e vai pro alto mar. Só que lá no alto mar começa uma tempestade do caramba. Aí pensa aí, meu irmão, a situação, sei lá, no alto mar, acontecendo uma tempestade, você vai falar, rapaz, esse barco vai virar. Aí do nada assim você vê um cara andando sobre as águas. Pô, é papo de maluco, pô. Pensa aí, se eu vejo eu tinha cagado Tô na. ficando doido. Ah, meu amigo, eu acho que não tinha sobrado nada na barriga. Tô ficando Falei, ah, doido. meu Deus, que é isso? Então, tipo assim, eu imaginaria essa cena. Então, Sim. mas pensei se enquadrando na situação. Aí o cara pega e fala, pô, é um fantasma, meu irmão. Todo mundo já começou a ficar assustado, só o medo. Eu falei, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Aí Jesus vai chegando mais perto e todo mundo começa a identificar que era Jesus. Fala, Jesus, é você? É você, Jesus? Aí Jesus diz, sim, sou eu. Aí chega Pedro, Jesus, se é você mesmo, se é o Senhor mesmo, deixa eu ir até ti. Aí ele olha para Pedro e fala, se você tem fé, tenha. Quando Pedro, e Pedro tinha muita fé, ele não faltava fé em Pedro. Então Pedro pula em cima da água. Quando ele pula a água, parece que é chão. Ele fica sobre as águas. Aí ele começa a andar. Começa a andar. Começa a andar. Só que o que acontece? Ele tinha uma meta e um objetivo, que era Jesus ali. Então o que que acontece? Assim também é em todos os aspectos da nossa vida. Então, nisso que ele começou a andar, ele tirou o foco do objetivo dele. Ele tirou o olho da onde ele nunca era para ter tirado. Tá entendendo? Então, tipo assim, Jesus era o salvador dele e era jogando para um contexto empresarial ou qualquer aspecto de sua vida, era uma meta e um objetivo. Certo. Então ele começou a andar em direção à sua meta. Tava com a visão da sua meta e tinha fé na sua meta, que ele começou. Só que o que acontece? As adversidades veio, no caso eu me enquadro nas tempestades que tava ali, as adversidades veio e tirou o quê? A visão dele, Tirou o do, foco, né? do foco, do objetivo dele. Então ele começou o quê? Se perder e se afundar. Sim. Isso que ele começou a se perder e se afundar, o que que aconteceu? Ele falou, Jesus, me ajuda, Jesus, me ajuda. Que no caso é os papelzinhos anotados, no questão empresarial e organizacional, que sempre me faz lembrar aonde eu devo ir, Sim. sabe? Que eu deixo anotado tudo na parede do meu quarto lá, se entrar no meu quarto é quarto de maluco, meu irmão. Assim que é Papel, bom. papel na parede, tudo, qualquer canto, filho. Aí ele começou a afundar. Aí, por que ele começou a afundar? Porque ele tirou o olho do objetivo dele. Só que aí chega Jesus pra ele e fala, homem de pouca fé, porque duvidaste? Pegou a mão dele e estendeu. Então, tipo assim, puxou ele de volta pro foco. Falou, eu tô aqui contigo. E nisso que ele tava, eles entraram pra dentro do barco. Nisso que eles entraram pra dentro do barco, Jesus pegou e falou no meio da tempestade, acalme-te. Então, tipo assim,
a fé, naquele momento que o Pedro pulou na água, ele tinha fé. Ele afundou não é porque ele não tinha fé, é porque ele tirou o olho da onde ele não deveria ter tirado. Com certeza. Suas metas e seus objetivos e principalmente de quem ele acreditava. Então, hoje eu consigo ter uma assimilação entre lei da atração, a fé em Cristo, porque a Bíblia fala, se você tem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você consegue mover um monte. Então Concordo. é basicamente essa experiência que eu tive em questão de lei da atração. Você tem Mas, mais alguma ó, para compartilhar? só ia falar assim que hoje em dia é difícil as pessoas terem fé, porque é basicamente você acreditar no que não é visível. Porque querendo ou não, É muito difícil. hoje o sistema também ela tenta manipular as pessoas, ela induz as pessoas. Infelizmente, muita gente não busca conhecimento e por Sim, não buscar fica a mercê do sistema. Eu pelo menos penso nesse ponto de claro. vista assim, sabe? Porque a mídia ela manipula muito e nem tudo que é mostrado é verdade. Às Sim, vezes as pessoas só tá é que nem a gente que trabalha com mídia, a gente sabe que tudo é um direcionamento. A gente posta o que a gente quer que as pessoas vejam. sim, Então o sistema faz a mesma coisa, vai induzir as pessoas a fazer o que eles querem sem que eles percebam, entendeu? exatamente. Quando vai ver, filho, já é triste. Aí você precisa passar por uma pancada na vida para fazer você pensar ou Dá alguma aquela desacer. chacoalhada. Porque não há crescimento sem dor, que nem na academia. Nunca vi alguém crescer sem sentir dor na Não academia. tem como. Então, a dor, eu carrego comigo hoje que a dor é o maior professor. Sim. Então, é basicamente essa minha concepção da lei da atração. Tem alguma coisa mais para argumentar? Acho que a única coisa que eu teria pra falar é a gente vai abrir as perguntas, né? Acho que o brother quer falar, eu acho. Não lembro. Quer fazer alguma pergunta, Christian? Caraca. Vai que o cara lança uma braba aí pra Quer nós. fazer alguma pergunta, Andriele? O pessoal tá tímido. Como a gente já abordou alguns temas, cara, eu gostaria que você, se tiver também alguma mensagem para estar passando para alguém, algum recado para estar dando, ou alguma novidade que tá vindo por aí, que você é um cara das novidades, Gosto pode demais. ficar à vontade para falar para a câmera lá. Eu acho que a única novidade que eu tenho pra falar mesmo vai ser pros meus clientes e noivas, né? 100% noiva, basicamente, né? Que agora a nossa forma de entrega ela vai mudar, né? Então eu tô trazendo uma novidade que em São Mateus ainda não tem, que é um box experience, né? Não vai ser só mais uma entrega de Primeira fotos. mão. Então eu vou entregar uma coisa assim muito diferente. Eu até cheguei a postar um spoilerzinho no meu Os Instagram, spoilers, ó, novidade veio aqui, rufe os tambores, hein? mas é algo que realmente eu já olhei São Mateus todo, ninguém faz isso. Tanto é que o projeto foi eu que fiz com inteligência artificial. Levei para um profissional, para o profissional fazer do zero. Então é algo que saiu daqui, da minha cachola. Eu fiz na IA, E fez joguei pro manifestar profissional. pô, a parada é muito interessante, algo que É eu muito carrego comigo diferente. também, que é esse mesmo ponto de vista que você falou, se na minha mente é possível, vai virar verdade. Tirei daqui, da cachola. Foi esse aí, ó, pros clientes do Caio, tá vindo novidade aí, Muita novidade boa. e o podcast de hoje é basicamente isso aí. Vou estar trazendo o Caio aqui muitas vezes também, que o Caio é um convidado de honra. E eu também quero deixar um recadinho para todos vocês, que vocês venham continuar buscando conhecimento e deixando bem claro que se você tem um sonho, se você tem um objetivo, é só depende de você tirar um tempo para você escrever no papel, botar data para acontecer. Porque se na sua mente é possível, vai virar verdade. Sonhar alto é o mesmo mundo. Traça um plano bem definido e talvez Deus pode te dar tudo em questão de segundos. E eu quero agradecer a todos vocês que assistiram até aqui também e agradecer também aos nossos patrocinadores, a Madeirol e a E-Bike Stories, que estamos com essa parceria agora, é uma parceria que estamos para crescer. E eu venho agradecer a todos vocês. Então, ótima semana para vocês, dia ou noite, eu não sei que horário você está assistindo, mas ó, ficamos por aqui. Isso aí, fechamos tudo. Valeu, meu Certinho? Betinho. Tamo Certinho. junto. Fechou? Fechou.